Boa tarde, pessoal. Vamos começar a aula da semana. A gente está tendo essa aula na sexta, porque hoje é o M-Day, o dia aí onde tem invasão mustacheira na costela do rolete. Tem a festa de noite também, quem pilhar aí, sexta, 1º de junho, né? Se tu não estiver vendo isso nessa data, não adianta tu ir. Mas se tu estiver vendo ao vivo aí, aparece lá no Live Sports Pub, que vai ter aí show com a banda Sacredense. E tu perdeu um baita de um rango ali, uma bela costela que a gente degustou na hora do almoço. O assunto da semana vão ser os cilindros, certo? Uma aula muito tranquila. A gente vai ver, para quem já trabalhou aí, quem conseguiu se virar com pirâmide, o trabalho com cilindro ele é muito tranquilo, ele é muito fácil. Basta a gente entender algumas 2, 3 ideias assim que são bem fáceis de visualizar, e aí tu vai ver que não tem muito mistério. Bom, um cilindro, a definição de um cilindro vem de um conceito matemático chamado revolução, que não tem nada a ver com um termo revolução de história, certo? Mas ele tem assim mais a ver com a ideia de giro, né? Então, se a gente vai discutir os cilindros, tem que estar muito bem claro o que vem a ser o conceito de revolução. Revolução é dar uma volta completa em torno de um certo eixo. Isso é o conceito matemático de revolução que a gente vai ter que entender. Perfeito? Todo objeto que dá uma volta de 360 graus em torno de um eixo, a gente vai estar falando de um sólido de revolução. Vamos dar um exemplo aqui, vamos botar só a câmera para a gente ver como é que isso vai funcionar. Vou pegar um aqui. Olha só. Nossa, aqui é muito grande. Vou pegar o dock do condomínio aqui. Então, ó, a gente tem aqui esse retângulo. Perfeito? Esse retângulo aqui, ó, se a gente fizer ele girar em torno de um certo eixo, ó, o espaço que esse sólido aí vai ocupar, ele é correspondente a um cilindro. Esse aí é o conceito de revolução, né? A ideia de um objeto girando em torno de um eixo fixo, né? Tu poderia visualizar isso na porta. Se estiver aí em dúvida, levanta na tua casa, vai na porta do quarto, abre ela, fica girando. Claro que não vai ser uma revolução completa, mas vai ser uma revolução, porque tu tem o eixo da porta fixo e um retângulo girando em torno desse eixo. Então, ó, essa figura que a gente está visualizando aqui, que está na tela, ela dá exatamente a definição de cilindro. Eu tenho um retângulo que tem um comprimento de base e um comprimento de altura. A partir desse movimento do retângulo, a gente vai obter um cilindro, correto? Aí, ó, são só 2 elementos que vão nos preocupar, muito diferente das pirâmides, né? Lá nas pirâmides tinha 40 coisas para a gente entender. Aqui no cilindro só vai afetar o raio e só vai afetar a altura, né? Isso nos cilindros retos, né? Aí, ó, uma coisa que tu não pode se deixar apavorar é com o conceito com um nome, porque tecnicamente a gente pode dizer cilindro de revolução. Bom, é só um jeito um pouco mais balaqueiro de chamar cilindro. Ou cilindro circular reto. É a mesma coisa que a gente está falando. Ele lembra muitos prismas, né? Porque a gente tem aqui a ideia da base repetindo, tanto em cima quanto embaixo, e aí a gente vai conseguir fazer, a partir dessa repetição da base na parte inferior e na parte superior, a gente vai ter a ideia do prisma. Por que eu não posso dizer que um cilindro é um prisma circular? Porque o prisma tem paredes retangulares, os prismas retos, e o cilindro não. A parede do cilindro é curva, né? Então essa é a diferença principal. Feito? Bom, um conceito que se trabalha bastante é a ideia de corte de um cilindro. Vamos visualizar aqui os 2 principais cortes que a gente aborda no ensino médio. Eu posso fazer um corte paralelo à base, e nesse caso aqui, ó, esse corte vai se chamar seção transversal. E eu posso fazer um corte perpendicular à base, contendo um diâmetro. Isso é ponto-chave, que a gente vai chamar de seção meridiana. Feito? Então eu tenho aqui, seção meridiana, é quando eu corto um cilindro perpendicular à base. Um conceito que é importante a gente entender,
que é importante que fique claro, é a ideia do que é a seção, né? A seção é a parte de contato, a área da seção obtida, ele está sempre falando da área de contato entre as duas partes. Porque tu vai cortar um cilindro paralelo à base, tu vai ter ali, ó, como contato, ó, essa região aqui, ó. O que é esse círculo que a gente está tratando aqui, ó? Esse círculo é a área que unia as duas partes que a gente vai separar. Então, tu vai pegar lá o cilindro, vai separar uma parte da outra, a parte de contato, a área de contato entre essas duas novas peças é justamente a seção. A mesma coisa vai acontecer, ó, ali na seção meridiana. Tá vendo? Ó, aquele desenho dele deitado, ele esclarece bem. Esse retângulo aqui, ó, ele vai ser exatamente essa região, né? No que eu separei as duas partes, a área que unia esses dois novos sólidos, ela é correspondente ao retângulo. Feito? Bom, se tu tiver que calcular, por exemplo, a área da seção meridiana, barbada, né, cara? Olha só, essa área da seção meridiana é um retângulo. E aí, ó, esse retângulo aqui, ó, a gente tem como dimensões o diâmetro e a altura. Feito? Então tu nem precisa entrar no mérito de uma fórmula se tu souber que a área da seção meridiana de um cilindro corresponde a um retângulo. Tu vai aí e multiplica o diâmetro pela altura. Agora, a seção transversal ela acaba sendo importante, não só pela forma dela, que é o círculo, mas pelo fato dessa seção transversal, ó, da área da seção transversal, ela ser idêntica à área da base. Feito? Então, ó, a gente vai ter a mesma base em cima e embaixo, e a seção transversal em qualquer altura, isso é importante, ela é igual à área da base. Bom, todos os sólidos onde acontece isso, onde a área da seção transversal é igual à área da base, eu posso dizer aqui que o volume ele vai ser o produto da área da base multiplicado pela altura, que a gente já tinha visto essa relação nos prismas. Certo? A gente já tinha trabalhado nos prismas. Lembra que a gente fez 2 semanas atrás o prisma enchendo da água? O prisma enche da água de modo homogêneo. O nível da água ele vai subindo e a impressão que a gente tem é que vai a base repetindo ao longo de toda a altura. Agora, os cilindros funcionam do mesmo jeito. Eu vou ter a base circular de baixo subindo, como se estivesse enchendo da água, exatamente com a mesma lógica, correto? Isso faz com que a área da base tem essa fórmula. Bom, a área da base a gente sabe trabalhar, né? A área da base é uma circunferência. Certo? Então, ó, se a gente vai trabalhar com a área da base aqui, ó, a área da base sempre vai ser um círculo. Bom, mas o que eu tenho de interessante num círculo? Quais são as medidas que a gente tem que dominar de uma circunferência aqui assim, ó? Bom, tu tem que saber calcular a área e tu tem que saber calcular circunferência. Feito? Então, ó, eu tenho aqui esse raio, a gente já trabalhou isso, a área da base vai ser πr ao quadrado e o comprimento da base, a circunferência, ela vale 2πr. Correto? Nessa maneira aí de a gente pensar. Feito? Então são 2 fórmulas que a gente tem que dominar, que a gente tem que saber lidar direitinho com elas para evitar confusão, correto? Inclusive, são fórmulas consideradas básicas, né? A gente vai ter que saber trabalhar com elas direitinho, inclusive para um contexto de geometria. Feito? Tá, só que o que vai nos demandar um pouco mais de trabalho vem a ser a área lateral. Tá? Vamos fazer aqui o cálculo da área lateral para que tu entenda a nossa lógica de raciocínio. A gente tem aqui um cilindro. Vamos desenhar ele aqui que eu esqueci de fazer essa figura. Então, está aqui o cilindro. Aqui, opa, passou um pouquinho. Ali, feito. Então, temos aqui um belo cilindro, né? A gente já viu que o volume dele, vamos botar aqui só para ficar completo, vai ser o produto
da área da base, que é sempre um círculo, vezes a altura. Tá, beleza, isso está feito. Se eu for trabalhar com a área total, qual é a área total do cilindro? A área total do cilindro, ela vai seguir a mesma lógica que seguia nos prismas. A gente vai ter 2 vezes a área da base, que é πr ao quadrado, mais a área lateral. Feito? Aqui, tranquilo, né? Não vai achar que isso é uma fórmula. Isso aqui é quase uma relação óbvia, né? Se eu quero calcular a área total de um cilindro, eu calculo essa área da tampa de cima, multiplico por 2 porque é igual à área da tampa de baixo, e aí eu somo com a área da lateral. Bom, só que para entender bem a área lateral, a gente vai precisar fazer um raciocínio um pouquinho mais visual, tá? Olha só, deixa eu ir para trás aqui para ficar menor. A gente tem aqui, ó, um cilindro feito. Vamos fazer aqui uma folha retangular. Eu tenho aqui alta tecnologia agora, né? É quase um retrocesso, na verdade, a gente fazer isso tendo toda aí uma mesa digitalizadora, uma caneta e um escambau, e aí pegar uma folha para fazer o cilindro, né? Mas paciência, tá aqui, ó. Esse aqui é um cilindro, correto? A gente pode ver aqui, ó, tá aqui a base dele circular, bonitinho, que é igual a essa base circular daqui. Essa área lateral, ela não corresponde a um polígono, ela não tem arestas, por exemplo, que nem tem um prisma. Feito? Só que o que a gente consegue enxergar? Para que eu enrole esse cilindro, a área lateral desse cilindro que eu estou na mão aqui, ele corresponde à área dessa folha. Feito? Porque tu já viu que as bases estavam vazias, e aí, ó, essa área daqui, ó, ela é a área lateral, ó. Imagina ela visualizando, fechou aqui, ó, toda a superfície lateral do cilindro, ela está coberta por aqui. Certo? Só que o que a gente vai ter que entender aqui, ó? A gente vai ter que buscar um vínculo, então, entre as dimensões desse cilindro e as dimensões dessa folha. Correto? Bom, a primeira dessas relações aqui é fácil. Se eu pegar, por exemplo, aqui assim, ó, vamos voltar para a tela aqui. Se eu pegar, por exemplo, essa folha aqui para embrulhar o nosso cilindro, com certeza a altura dessa folha aqui tem que ser a mesma altura do cilindro. Isso aí é tranquilo, né? Isso aqui tu não precisa necessariamente um gênio para entender. Feito? Basta tu olhar nossa folha aqui, ó. Eu tenho ela aqui, tá aberto, ó. Essa medida aqui, ó, ela vai ser a mesma altura. Agora, a base dessa folha, ó, essa medida aqui, que vai ser necessária para que a gente calcule a área dessa folha, ela é bem tranquilo de entender, ó. Se tu vê isso aqui assim, ó, por esse ângulo, olha lá, ó. Se eu for girar, ó, eu consigo ver que essa medida, essa dimensão da folha, ela tem que formar a circunferência da base. Feito? Então, ó, se no momento que eu abro essa folha aqui, ó, essa medida que é a circunferência da base, ela corresponde à largura da folha. Ó, bem, ó, enxerga enrolando que não tem erro. Ou seja, isso vai ficar pra gente aqui, ó, voltando mais para perto aqui, eu sei que essa medida daqui, ó, que eu estou destacando, ela vale 2πr. Agora, por que 2πr? Ó, é só tu enxergar isso aqui, ó, essa folha girando aqui, ó. E aí tu vai ter essa dimensão. Bom, mas então quem vem a ser a fórmula da área lateral? Ó? A área lateral de um cilindro, vai ser o produto 2πr vezes h. Tá, mas olha só, isso não é uma fórmula que tu precisa decorar. Feito? Tu pode pensar sempre nisso que eu acabei de te mostrar aqui com a folha. Bom, aí deu um branco. Putz, na hora da prova
eles te perguntaram a área lateral do cilindro e tu não faz a menor ideia de quem seja a área lateral do cilindro. Bom, aí tu pega aqui assim, ó, deixa eu te mostrar o que tu vai fazer. Tu vai pegar aqui o caderno de provas e vai enrolar. Aqui, ó. Pronto. A altura, a circunferência, 2πr vezes h. Não tem drama nenhum, né? Então tu não precisa aí ficar decorando nada que não seja absolutamente necessário. Na aula da semana que vem, quando a gente trabalhar cones e esferas, aí tu vai ter que usar um pouco mais tua memória. Aí a gente vai ver 3 fórmulas, que são fórmulas bem difíceis de se desenvolver. Mas, por enquanto, tá na boa. Por enquanto a gente consegue se virar sem elas. Quer ver? Ó, vamos fazer um exemplo aqui de exercício para que tu consiga entender, enxergar isso que eu estou te dizendo. Como é que vai ser esse raciocínio que a gente vai utilizar? Bom, diz ali, ó, deseja-se construir um recipiente fechado em forma de um cilindro circular reto. Ah, mas o que é um cilindro circular reto? É um cilindro. Não faz drama, certo? A única palavra que complicaria aí é oblíquo, mas é muito raro a gente encontrar isso. Um recipiente fechado em forma de um cilindro circular reto com área lateral 144 π metros quadrados e a altura de 12 metros. Determine seu volume. Tá, estamos mencionando aqui, ó, de um cilindro de altura 12, né? Então tá aqui, ele bonitinho. Nosso cilindro aqui tem altura 12. Ah, mas ele está falando área lateral e eu não lembro da área lateral. Bom, só basta tu lembrar que para embrulhar um cilindro a gente precisa de um retângulo. E se tu esquecer, tu faz essa experiência na hora da prova. Então, esse retângulo aqui, ó, ele embrulha o nosso cilindro. O que eu sei desse retângulo? Eu sei que ele tem altura 12 e eu sei que essa área lateral aqui que ele está dando pra gente, ela vale 144 π. Correto? Ah, mas a dimensão que está faltando, ó, é justamente a dimensão que vai enrolar aqui na circunferência. Então, essa medida aqui, ó, ela vale 2πr. Tá vendo? Estou te mostrando que tu não precisa necessariamente lembrar da fórmula. Basta agora, então, eu resolver essa equação aqui, ó. 2πr vezes 12 tem que ser igual a 144 π. A gente pode dividir por π e aí vai sumir. E, portanto, 24R vale 144. O nosso R que a gente estava procurando, ele vale 6. Fácil, né? Barbada de trabalhar. Agora, a pergunta é o volume. Bom, o volume do cilindro é a área da base vezes a altura. A área da base é fixa, a gente já falou disso. É um círculo de área πr ao quadrado vezes a altura. Portanto, o nosso volume, π vezes 6 ao quadrado vezes 12. Fazendo essa conta aqui, vamos pegar a calculadora para não passar vergonha. Vou passar aqui, ó. 36 vezes 12, 432 π. É o volume. Feito? Não é um exercício difícil, não vou mentir para ti. Não vou te dizer, ah, meu Deus, que problema complicado. Mas eu peguei ele só para que a gente conseguisse enxergar a ideia do raciocínio da fórmula, para que não precise ficar usando demais a tua memória. Para a gente finalizar, vamos fazer aqui um último exercíciozinho. Ele está aqui já, será não? Não quero salvar. Que é um exercício clássico aqui, que é a ideia da rotação. Diz o seguinte: calcule o volume do sólido ao girarmos o polígono abaixo em torno do lado AB. Feito? Eu quero fazer então aqui, ó, o giro em torno desse eixo aqui que eu estou destacando. Feito? Ele vai girar aqui assim. Está aqui o nosso eixo de rotação. E ele vai efetuar uma volta completa em torno desse eixo. Tem gente que já consegue de cara imaginar o que vai acontecer. Quais são os sólidos que a gente vai trabalhar. Tem gente que não consegue de jeito nenhum. Se tu tem um pouco mais de dificuldade, eu recomendo que tu faça assim, ó.
Se ele vai girar 360 graus, em um dado momento, ele vai girar 180. O que significa isso? Significa que a figura, em um certo instante, ela vai aparecer aqui simétrica em relação a esse eixo. Bom, não está exatamente simétrica meu desenho, né? Mas vamos refazer isso aqui então para não ficar, já que estão tudo bonitinho, né? Vamos fazer aqui melhor esse desenho. Não vai ficar muito melhor, mas também não adianta, não buscamos perfeccionismo. Então, vai ficar para cá. Acho que tem o mesmo tamanho. Aqui. Cá. Não ficou o bicho, mas já está melhor do que estava. Feito. Então tá aqui. Ela vai, em algum momento, aparecer nessa posição. Correto? Mas ó, pontos que são fáceis de enxergar o giro, ó, são esses dois. Ó. Esse cara aqui, ó, essa trajetória que eu estou fazendo, ela corresponde ao giro do ponto F. Ó, o ponto F girando em torno do eixo. Esse giro daqui, ó, corresponde ao giro do ponto D. E aqui vai, ó, o ponto C girando. E aqui o ponto E girando. Tá, mas de que a gente está falando aqui assim, ó? A gente está falando então de dois cilindros sobrepostos. Feito? Tenta imaginar isso, ó. Outra dica que é interessante tu pegar, ó, com quase 100% de certeza, só não digo 100% porque eu nunca procurei provar isso, mas de observações empíricas, o eixo de rotação vai estar vinculado com a altura do sólido. Feito? Então, ó, eu vou ter aqui um cilindro de altura 5 e outro cilindro de altura 4. Os raios vão ser iguais a quanto? Ó? Eu vou ter então, ó, vou tirar aqui a minha cara para não sobrepor. Eu vou ter então, ó, um cilindro grandão de raio 10 e altura 5. Muita gente acha que o raio é 20. Não é, né? 20 é o diâmetro. Então, está aqui 5 e 10. E eu tenho esse cilindro de baixo pequenininho daqui. Aqui, bonitinho. Cujo raio dele é 5. Olha a dimensão aqui embaixo, ó. E a altura dele é 4. Portanto, o volume total é a área da base do primeiro vezes a sua altura, mais a área da base do segundo vezes a sua altura. Isso vai dar para a gente, então, 500π mais 100π, e o resultado vai acabar sendo 600π. Tranquilo, né? Muito fácil de fazer. Desde que tu faça um desenho com calma, que tu faça as coisas do jeito aí que a gente está acostumado a fazer, que a gente está consolidando nessa nossa geometria espacial. Correto? Então tá, hoje a aula é mais curta mesmo, a gente só estava prevendo falar de cilindros. A próxima aula a gente vai falar de cones e de esferas, acho que são as duas na mesa, se não me falha a memória, então vai demorar um pouquinho mais. E aí a gente encerra a nossa espacial. O que tem que ter ficado dessa jogada toda? É o hábito de desenhar, de fazer as contas com calma, bonitinho, sem necessariamente ficar apelando para fórmulas. Infelizmente, a última aula a gente vai ter que falar de 3 fórmulas, mas também não é pedir demais, né? Química tem 400 fórmulas, física também tem. Temática, vamos falar de pouquinhas, mas vamos falar de algumas. Feito, pessoal? Então aproveitem essa sexta-feira de sol. Quem pilhar uma noite bala hoje tem lá no Live Sports Pub. De preferência de bigode, ganha inclusive uma cerveja. Certo? Então, aquele abraço, até mais, bom fim de semana.